Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, sobretudo no momento que a gente precisa estar se conectando tanto com pessoas que estão pensando em ajudar o nosso país a sair dessa situação complicada que a gente se encontra, né? Muitas pessoas escrevem aqui para o nosso portal manifestando uma desesperança, um pessimismo, né? Um sentimento meio de derrota, porque a situação concreta que a gente vê no cotidiano não aponta para caminho que a gente possa pensar de forma diferente. Mas eu quero trazer para vocês algumas reflexões positivas, porque é muito complicado a gente se deixar abater por essa situação toda que está acontecendo e a gente ficar no imobilismo. Uma coisa é a nossa felicidade pessoal, as nossas relações, as amizades que a gente constrói, e outra coisa são as condições materiais até para a gente poder exercitar um pouco da felicidade. Muitas pessoas misturam a felicidade com a possibilidade ou a necessidade de ter coisas, de ter um conforto. O conforto é necessário para sobreviver, para a gente ter alimentação, para a gente ter saúde, ter a moradia, vestimenta, algum tipo de lazer. Essa é a felicidade ou é a base material mínima para a gente construir alguma coisa em relação à felicidade. Mas não significa, por outro lado, que a pessoa sendo pobre, que ela tenha que ser infeliz para o resto da vida. Se fosse assim, a gente estaria num mundo absolutamente perdido. Bom, feitas essas considerações, e eu estou fazendo-as hoje, porque no papo nosso anterior eu comuniquei, né, eu falei com vocês, né, comentei, né, para dizer a verdade, que eu recebi esse livro aqui do professor Wilson Castelo de Almeida. Eu comecei a ler o livro, aí eu achei que era legal compartilhar com vocês um autor que está mencionado aqui nesse livro, que eu não conhecia, o Vicente de Carvalho, que foi jurista aqui no século passado, né? E ele escrevia alguns sonetos e ele fala exatamente disso que eu estou conversando aqui com vocês. Num soneto dele chamado Velho Tema, ele filosofa da seguinte forma, só pegar aqui a parte final desse soneto. Ele diz o seguinte: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada em dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Vou tentar traduzir rapidamente. Ele diz o seguinte: a felicidade que a gente imagina é uma árvore frondosa, né, carregada de frutos, né, que a gente imagina. Ela existe, mas a gente não alcança essa árvore, porque a gente projeta essa felicidade e ela está sempre longe. E ele diz aqui, porque ela está sempre no lugar onde nós a pomos. Só que aonde a gente projeta essa felicidade, a gente nunca está concretamente lá, né? Então é sempre um objetivo a ser perseguido. Então, gente, dito isso, ninguém deve se sentir absolutamente infeliz, angustiado, porque a gente tem um presidente genocida. É uma situação para a gente arregaçar as mangas e enfrentar essa fera, esse desafio e essa tragédia que a gente está vivendo no nosso país. Então vamos deixar nossa felicidade para a gente exercer na medida do possível com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão perto da gente e as pessoas que a gente conhece no cotidiano que vão se conectando com a gente, como por exemplo aqui no nosso portal. Bom, espero que não tenha sido chato essa nossa abertura para a gente entrar aqui nos temas principais de hoje, que são muitos. Por isso que eu fiz um outro programa, porque eram muitos temas, eu achei que a gente tinha que dividir hoje, né? Olavo de Carvalho. Por que eu estou citando o nome da criatura? Porque eu disse a vocês que muitas coisas positivas também estão acontecendo. Gente, quando eu vim para a internet, era um mar de gente louca, doutrinando de uma forma negativa, pessoas que estavam na busca de alguma explicação para as tragédias brasileiras. Surgiram então surgiu uma legião de vigaristas, de pessoas se aproveitando de pessoas ingênuas, de pessoas com alguma sede de vingança pela sua tragédia pessoal, alguma incompreensão, e muita gente com dinheiro também para sustentar como se fosse uma seita, fosse uma nova igreja, essa corrente de ultradireita. Esses caras ganharam muito dinheiro, mas eles continuam a ser sistematicamente banidos das redes sociais. O Olavo de Carvalho tomou um pênalti agora de ficar mais 7 dias fora do Facebook por conta de publicação contrária aos princípios mínimos da plataforma.
Tem outros canais também que eu não vou citar, que eles estão tomando pênalti, os caras já aparecem cabisbaixos, enfim, mas eles cumpriram uma missão, porque eles distraíram uma parcela da sociedade, enquanto o governo, que é apoiado por essa gente, fez todo tipo de negócio e ainda faz todo tipo de negócio lesando o povo brasileiro. Então, a boa nova no meio desse processo todo é que, pelo menos, essa gente da ala psiquiátrica mais radical, eles estão sendo colocados num canto, eles estão sendo colocados numa ala manicomial, no mau sentido, né? Porque no bom sentido é uma situação que merece tratamento, a pessoa que tem algum problema, né? Mas é o pessoal da ala do mal porque são pessoas que têm consciência que estão fazendo mal, mas fazem esse mal para ganhar algum dinheiro. Então, é a notícia boa que a gente tem para dar nesse momento. Agora, muitas coisas a gente precisa enfrentar no cotidiano, que são os problemas concretos. E essas situações concretas, elas dependem da nossa mobilização, dependem da nossa conscientização. Então, uma delas é essa PEC que surgiu lá no Congresso Nacional, que é a PEC da impunidade. Gente, eu estava analisando essa proposta de emenda constitucional que visa dar blindagem aos deputados federais e alcançaria certamente esse Daniel Silveira, essa figura aí. Por esse projeto de emenda constitucional, que já nasce totalmente de forma inconstitucional, porque não está obedecendo os ritos processuais, ela pode ser atacada junto ao Supremo, porque ela está sendo feita de uma forma assodada. Vocês imaginem só, a Constituição brasileira demorou 2 anos para ser gestada, e esses caras, numa noite, eles querem mexer numa situação nevrálgica de uma república, que é a imunidade parlamentar. A situação é tão ridícula e tão patética que essa emenda prevê que se um deputado comete um crime, por mais bárbaro que seja, ele tem que ficar preso ou acautelado dentro do Congresso Nacional, numa instalação a ser construída pelo Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, vão por essa PEC construir carceragem dentro da Câmara ou do Senado. Então, a Câmara, que já é conhecida como um lugar repleto de pessoas desonestas, e segundo o general Heleno, o desaparecido, são 302 ladrões, se gritar pega ladrão não fica um, então a piada já está pronta. É fazer a carceragem no lugar que está cheio de ladrões, né? E quem é que está comandando esse projeto de emenda constitucional? O Arthur Lira, que tem uma folha corrida gigantesca. E se essa PEC for aprovada, essa penca de situações que tem sobre a sua cabeça ficarão anistiadas ou ficarão com muitos problemas para serem tocadas adiante. O que se pretende com esse projeto é não dar uma imunidade, mas dar uma impunidade extremada a um deputado, a ponto dele xingar, chincalhar, ele pode ofender, ameaçar, pode cometer crimes através das palavras, atingir a honra de pessoas que ninguém poderia fazer absolutamente nada contra o parlamentar. Como a situação já está ganhando a repulsa, pelo menos dos analistas, dos formadores de opinião, vamos ver se essa PEC, se ela caminha no momento em que o Brasil precisava resolver tantos problemas, né? Então, gente, é assim que funciona a luta. A gente vai divulgando esses fatos, a gente vai denunciando e a gente vai conseguindo reunir forças para, pelo menos, evitar que os danos contra a sociedade sejam muito grandes. Outra questão também que muita gente pediu para eu comentar, Flávio Bolsonaro. Muita gente acha que com a decretação pelo Superior Tribunal de Justiça, que as provas que foram obtidas contra ele, sem uma autorização expressa, porque foi o COAF que detectou movimentações financeiras estranhas, que o Flávio Bolsonaro estaria livre. Não é assim. Basta o Ministério Público pedir agora a quebra do sigilo bancário dele e todos os dados que já estão prontinhos, eles vão brotar novamente e o Flávio Bolsonaro vai seguir sendo processado tranquilamente
sem nenhum tipo de abalo. A questão em relação ao Flávio Bolsonaro, ao Eduardo Bananinha, a família Bolsonaro, ela está muito mais no campo político do que no campo jurídico agora. Por quê? Porque como a família quase toda tem blindagem constitucional, então os processos, de fato, eles acabam sendo travados por uma série de mecanismos. Mas essa gente está com os dias contados, porque não adianta eles quererem fazer todo tipo de entrega do patrimônio brasileiro para conseguir apoio no Congresso Nacional, porque esse Congresso Nacional ele não é confiável, ele não tem nenhum tipo de lealdade. Se a situação continuar a acontecer, a caminhar no caminho que nós estamos vendo, de termos mais aumentos de combustíveis, mais aumento das tarifas públicas, menor qualidade de vida, maior dificuldade do cidadão conseguir emprego digno, maiores dificuldades com relação à saúde, à vacinação, não tem como o Bolsonaro chegar até o final desse governo com algum tipo de apoio. Muita gente estranha que o Bolsonaro tem entre 25% e 30%, hoje inclusive de aprovação, né? Inclusive eu vi um papo hoje entre o jornalista Vila, o professor Vila, e o Merval Pereira, onde eles fazem esse tipo de análise, né? O Vila pergunta para o Merval como é que o Bolsonaro conseguiu brotar nessa situação. Aí o Merval faz a avaliação dele, né? Que ele foi um franco atirador, que surgiu, enfim. E ele não entende, o Merval Pereira disse que não entende como é que ele mantém ainda esse nível de popularidade. É muito simples, Merval. Eu falo disso aqui o tempo todo aqui no nosso portal. Se o telejornalismo dos grandes meios de comunicação, inclusive principalmente a Rede Globo de televisão, informasse a população não daria nenhum tipo de apoio a esse personagem. Gente, quando um meio de comunicação quer pegar no pé de um político, de um personagem, o cara pode ser Jesus Cristo, que eles vão destruir a reputação da criatura. Agora, vocês imaginem uma figura como Bolsonaro, com os defeitos que ele tem, com as conexões que ele tem, com os dramas e crimes que ele tem cometido contra o povo brasileiro, se isso for devidamente revelado, se isso for chamada a atenção do povo brasileiro para o que está acontecendo, se ele de fato consegue ter algum tipo de popularidade, se ele for desmentido nas mentiras que ele fala diariamente sobre todos os assuntos, se isso for esmiuçado, se forem convidados especialistas para falarem sobre o assunto, na questão da pandemia, se pessoas forem falar do que aconteceu com a vida delas por conta da pandemia, como o comportamento do presidente matou uma série de pessoas, estimulando as pessoas a se contaminarem, a fazerem um tratamento que não funciona, a fazerem coisas erradas em relação à proteção da sua saúde, eu tenho certeza absoluta que a credibilidade desse personagem estaria perto do nível do chão. No entanto, como eu tenho sublinhado o tempo todo, ele é um sujeito funcional. Enquanto ele está destruindo parcela do povo brasileiro, destruindo a nossa nação, desarticulando a estrutura do Estado, tem setores que estão se dando muito bem no meio dessa história. Então, gente, é o jogo de cartas marcadas, é a conversa de compadre. E aí compete muito mais a nós estarmos o tempo todo tentando chamar a atenção das pessoas. Essa popularidade do Bolsonaro, mesmo com os meios de comunicação fazendo vistas grossas, ela vai acabar atingindo a pessoa que está vivendo no Brasil de carne e osso, o Brasil de verdade. O cara que está no supermercado, o cara que está fazendo compra, quem levava um carrinho hoje, só pode pegar algumas sacolinhas de algum mantimento. As pessoas não estão vendo nenhuma perspectiva de melhora. O achatamento das pessoas que já vivem na pobreza vai ser pior. A mesquinharia da elite econômica do nosso país, de não ser tributada, de não fazer nenhum movimento, de não contestar esse governo entreguista, isso vai acabar causando um momento de algumas agitações, algumas fissuras, algumas inquietações, e a gente espera que, pelo menos para 2022, nós consigamos reunir as pessoas mais inteligentes, as mais sensatas, as mais patrióticas, que abram mão, às vezes, de alguns caprichos pessoais, para ajudar a gente a derrotar essa onda de destruição que o Brasil sofreu, né? Eu queria conversar sobre outros temas, mas aí o papo vai ficar muito longo, né? Eu acho que a gente já deu
para abordar uns temas aqui interessantes. Espero que o programa não tenha ficado muito longo, gente. Eu fico por aqui. Mande seus comentários, suas críticas e as suas sugestões de pauta, porque são sempre bem aceitas aqui, são sempre consideradas. Um grande abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau.